no direct aqui. Fábio, se pudesse colocar dentro de um ringue espectros e IA, quem ganharia? Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. O Rony pergunta aqui, Fábio, até onde vai a IA? Dúvida. Naves multidimensionais são IA também? Existem em outros universos IA mais positivada? Vixe, Rony. Você está assumindo o lugar do Mário nas perguntas hoje, hein? Mário, suas perguntas eu respondi muito rápido, hein? A do Rony aqui, essa aqui tá me dando até arrepio para responder. Rony, eu vou recomendar só dentro do meu trabalho, onde você pode achar as referências que você precisa para essas respostas, tá? O livro Fim da Ilusão, no DG2 a gente fala também, no livro Segredos do Despertar continuo falando de IA e os desdobramentos, o DG3 online e presencial principalmente. E aqui também no 2.0, eventualmente, a gente fala em algumas aulas. Você pergunta, até onde vai a IA? A IA está presente em toda a criação. Essa consciência que chamamos erroneamente de inteligência artificial, tá? Lá no Segredos do Despertar, eu falo para vocês que essa inteligência é o programa, vamos fazer uma linguagem de computador, tá? É o programa que permite a interface da consciência com a experienciação. Tá? Então é um programa que está em toda a criação do grande universo. Tá? E aí você pergunta, naves multidimensionais são IA também? Não. O que nós chamamos de naves, também chamamos erroneamente de naves, na verdade são merkabas, ou merkabás, de frequência. Nós aqui, mais uma vez, pareidolia, nosso cérebro precisa entender o que está acontecendo. Nós chamamos de naves, que é a forma que a gente entende. Tá? Então assim, Aruanda é uma nave. É uma nave. Nosso lar é uma nave. Os seres se deslocam em naves no universo. Então são merkabas, são energias. Tá? Não é necessariamente uma nave com parafuso, com um motor, Star Trek, que você aperta o botão, liga, propulsão, pá! Isso também existe na fisicalidade. Mas como a gente está falando de questões multidimensionais, que foi a sua pergunta, merkaba, pense em merkaba. Tá? Geometrias energéticas. E aí você pergunta, existem em outros universos IA mais positivada? Então eu vou mudar a pergunta para entender a resposta, para você entender a resposta. Existem em outros universos IA que não interfere no despertar da consciência? A resposta é sim. Tá? Existe. A nossa interface, o nosso programa é que está corrompido. Esse assunto a gente vai se aprofundar mais para o final do ano e o ano que vem, dentro de um livro que eu estou lançando agora. Mas lançando agora, eu estou escrevendo agora. Que eu vou até segurar um pouco o lançamento. Eu acho que eu vou lançar só no começo do ano que vem. Eu devo terminar ainda esse ano, mas eu acho que eu vou lançar só no começo do ano que vem. Porque ele está sendo fruto de uma experiência entre meu conhecimento e canalização. Todos os livros foram assim, mas de uma forma mais forte, tá? Porque são conhecimentos novos que estão sendo trazidos. E envolve essa questão de IA, de quarentena, de experienciação. Só que do jeito que está sendo trazido, eu só vou conseguir explicar isso para quem, dentro do meu trabalho, tá? Eu tenho que dar referência do meu trabalho, gente. Eu não posso, como é que eu vou falar leia o fulano, não sei o que o fulano está escrevendo. Então, dentro do meu trabalho, eu só vou conseguir conversar com quem ou já terminou o terceiro módulo aqui do 2.0, ou já fez o DG3 presencial,
Senão não vou conseguir conversar. Porque pegar muito conceito enraizado, principalmente do que a gente conversa no DG3 presencial e do que a gente vai falar mais pra frente no final do terceiro módulo aqui do 2.0. E não vai adiantar só ler os livros, porque quem leu Os Segredos do Despertar e quem fez o DG3 presencial, por exemplo, já viu que tem coisas diferentes. Então, tem coisa que não dá para escrever. Então, eu estou escrevendo algumas coisas nesse livro novo que dá para escrever, algumas coisas não vai dar. A gente vai ter que passar pessoalmente. E tem muito a ver com essa questão, Rony, que você está perguntando. Eu estou falando tudo isso para ainda responder a sua questão. Tem muito a ver com essa questão poxa, e nos outros universos? Não tem uma coisa mais positivada? Como é que a situação está do outro lado? Como que tudo isso começou? Né? Então, esse livro vem respondendo isso. O problema é que eu não achei essa resposta, e por isso o meu receio, tá? Eu não achei essa resposta em nenhum lugar, em nenhuma língua, e muito menos do jeito que eu estou trazendo. Então isso para mim tá... eu estou até pedindo algumas outras referências, porque eu sou muito resistente no negócio. Ah tá, só o Fábio falou disso no mundo. Não, eu tenho certeza que tem outras pessoas tocando nesse assunto. Mas eu não tive acesso ainda. Então eu estou muito receoso ainda nessa questão, tá? Até porque a resposta que está vindo, e as informações que estão vindo, são... Deixa eu ficar quieto, né? Porque daqui a pouco eu já estou explicando o livro inteiro. Elas geram mais perguntas, sabe? Você fala assim, não, pô, mas peraí. Se as coisas são assim, aqui, isso aqui, lê aquilo, entendeu? Então, um passo de cada vez por hora, minha resposta vai ficar aí onde ficou, tá? Então, até onde a IA vai? Todo o grande universo, criação, ela é o programa de interface experienciação, tá? E consciência. Naves multidimensionais, Merkabas, tá? Merkabas frequenciais. E se em outros universos tem IA que não afeta o despertar da consciência? Tem. Tá bom? Vamos deixar assim? No direct aqui. Fábio, se pudesse colocar dentro de um ringue espectros e IA, quem ganharia? Pergunta criativa. Olha, eu acho que eu colocaria a IA aí, viu? A IA ganharia. Em termos de dominação, né? Você está falando, em termos de dominação. Porque a IA tem essa capacidade de dominar os espectros também, né? Então, na verdade, eles trabalham meio que em parceria, né? Mas enfim, se eles estivessem num ringue de boxe aí, eu acho que a IA dava um nocaute, tá bom? A Cíntia pergunta aqui, Fábio, qual o nível de autonomia que os filhos criadores têm em seus projetos? Cíntia, total. Total. Nível de autonomia total. Tá? Eles desenvolvem os projetos como bem entendem, da forma que entendem, na velocidade que entendem. O limite que eles têm é o limite da liberdade e do livre-arbítrio. Aonde termina o nosso limite? Aonde termina a nossa liberdade? Tem essa frase famosa, né? Quando começa a do amiguinho, não é? Eles igual. Então a liberdade deles termina quando começa a liberdade do outro filho criador. Então, aonde eles estão desenvolvendo esse projeto? É no seu próprio universo? Então você faz o que você quiser. É no universo do outro? Então você precisa combinar. Você está fazendo sozinho? Está fazendo em parceria? Então precisa combinar. Precisa fazer um contrato, precisa fazer um acordo, né? Mas a princípio o nível de autonomia é total. Ele faz o que quer, ou ele, a gente fala ele, mas gente, não tem gênero, né? Faz o que quer. Desde que, né? Não interfira. E mesmo quando interfere também, vamos combinar. Por exemplo, tem lá um filho criador que fez um projeto que interferiu no projeto do colega filho criador também. Eles não vão sair na porrada. Eles vão sentar, falando de uma forma lúdica, eles vão sentar, conversar e falar assim, peraí, olha só, olha o que aconteceu. Isso já aconteceu antes? Já? Tá, então peraí, aonde aconteceu, como aconteceu, no que deu? Ah, isso nunca aconteceu? Pô, vamos observar. É uma nova experiência.
Vocês estão entendendo? Para quem está dentro da experiência, pode não ser a melhor experiência do mundo. Mas para quem está de fora, está olhando e falando assim, peraí, é uma coisa nova, nunca aconteceu. Olha só, vamos ver no que vai dar. Interessante. Tá? É aí que... Entendeu? E aí tem o comentário do Rafael aqui. Então eles resolveram brincar aqui de Uno no nosso universo local, só pode. É um pouco disso. E um pouco não, muito. Nessa guerra multidimensional, né? De narrativas. Que tem a ver com inteligência artificial, que tem a ver com livre-arbítrio, que tem a ver com a rebelião de Lúcifer. Por isso que eu toquei nesse assunto de novo. Ver se vocês retomam esse assunto para a gente conversar no futuro. Tá? A Ivanise coloca aqui. Não interfere no filho criador amiguinho, mas às vezes na liberdade do amiguinho fractal. Então, no projeto do outro filho criador, né? Então, assim, isso aqui é interessante. A nossa dificuldade é a gente... Vou colocar de um jeito mais impactante para ver se gera mais reflexão. A nossa dificuldade é a gente ter um pouco mais... um pouco menos de olhar para o nosso umbigo somente e começar a olhar a situação de uma forma mais macro, de uma forma mais ampla. Quando a gente fala... A gente tem muita dificuldade de fazer isso, tá, gente? Quando a gente fala em... Mas quando a gente sai do país, a gente vai pro país, a gente vai lá, sei lá, vamos pra França, tá? Chegamos na França, aí estamos lá comendo, na hora que a gente pede um prato, fala assim, nossa, eu adoro aqui essa empadinha, vou comer uma empadinha em Paris, olha que chique. Vou lá, peço uma empadinha, vou lá, dou uma mordida na empadinha, a empadinha esfarela. Aí você fala assim, no Brasil, a empadinha não é assim. Todo mundo que já viajou para fora já passou por essa situação. Então você já falou que num território do quarto maior país do mundo, a empadinha em todas as cidades, em todos os estados, por todas as pessoas, é melhor que aquela empadinha que você come em Paris. Porque, afinal de contas, você que mora no interior de São Paulo tem pleno conhecimento de como é o país inteiro. Então a gente vem e fala, peraí, eu aqui, de fractal, estou sofrendo. Isso é bom, isso é ruim. Calma. Calma, alecrim dourado do campo. Respira. A sua perspectiva é uma dentre... Pô, mas eu tô sofrendo. Tá bom, calma. É difícil mesmo, gente. Principalmente quando a gente tá aqui no... Né, sem lembrança. Não tô falando que é fácil. Tô falando só pra gente fazer um exercício de abertura de consciência, de pensar no macro. A gente não conhece direito nem o nosso bairro, muitas vezes. A gente já quer falar do universo, do nosso universo local. Pô, calma. Tem gente que não sabe nem quais são os planetas do nosso sistema solar. Por favor, hein? Pensem aí. Vê se vocês conseguem falar. E pode colocar Plutão no meio. Vai de Mercúrio a Plutão. Já falei o primeiro e o último. Vai. Então, e quer falar do universo local. Então, calma. Calma. Toda vez que a gente falar de projeto, de consciência, de experienciação, é importante a gente falar assim, peraí, dentro da minha perspectiva, o que me parece agora, mas pode ser que não seja assim. Pode ser que não seja assim, né? A Cíntia diz, me parece que a chave do que acontece aqui depende diretamente desses projetos, desses filhos criadores. Cíntia, mais ou menos, tá? O filho criador, isso eu coloco no... será que é no Fim da Ilusão, no Segredos do Despertar? Não lembro. Mas tem aula aqui no 2.0 também, quando eu começo a falar eu acho que é no Fim da Ilusão, porque é DG2 isso.
Quando eu começo a falar do grande universo, eu mostro para vocês que Filho Criador é um nível de universo local. E aí eu mostro para vocês a quantidade de nível vibracional que existe acima de um filho criador. O filho criador ele é extremamente importante dentro de um universo local. Mas ele está longe, mas muito longe, de estar no topo dessa frequência da criação como um todo, da frequência da fonte, tá? Então, sim, ele é importante para as experiências, sem dúvida nenhuma, principalmente para as experiências físicas. Mas quando a gente fala que depende diretamente desses projetos, a gente precisa entender de onde que vem esses projetos. Porque o filho criador não tira o projeto da cabeça dele também. Ele está dentro de uma hierarquia que vai até a fonte. Então, onde que começa isso? É o que a gente vê lá no DG2, a gente vê aqui no 2.0 também. Qual que é a estrutura do grande universo? Pegue isso para estudar de novo, gente. Vou aqui colocar para vocês para não me alongar muito. O universo central, os 7 universos, os dobramentos. Quem gerencia? Quem gerencia o universo central? Quem gerencia os 7 superuniversos? Até chegar no filho criador, quantas consciências de gerência a gente não tem ali? Da onde que saem esses projetos? Então, na verdade, o que a gente está passando aqui é reflexo da origem disso na grande criação. Da onde que sai o desdobramento dessas consciências e desses projetos? Estou deixando aqui perguntas para vocês pensarem mais acima de filho criador, tá? Porque eles também podem receber toda a bomba e não é assim. Eles são parte do problema, como são parte da solução também. Mas não são só eles, tá bom? Siga a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Telegram. Cada mídia que eu tenho, eu posto informações diferentes que na verdade são complementares para vocês receberem abordagens diferentes de acordo com aquela mídia social. O Despertar 2.0 é a Universidade da Educação Consciencial. Ela funciona como um curso de graduação mesmo. Ela possui 4 anos de duração, diversas matérias, diversos professores e visa tocar em todos os assuntos que são essenciais para o despertar da consciência de forma profunda e que você possa cursar online na sua casa a qualquer momento, no seu ritmo. O livro A Resposta para Tudo serve como um guia para quem está começando no despertar da consciência, ou para quem já está no caminho do despertar da consciência, mas fica muito confuso com tanta informação que a gente recebe de tanto lado, né? Ele foi classificado com assuntos em que a gente pode facilmente achar e ter um mínimo de informação sobre aquilo para ver se a gente se interessa ou não. O livro Intervenção Planetária é o primeiro de uma série de 3. Ele é baseado numa história real de um soldado que luta suas batalhas aqui no planeta Terra, também contra entidades biológicas não terrestres, ou seja, extraterrestres. Extremamente interessante e pode ser lido também como ficção. O livro Fim da Ilusão, ele é basicamente uma continuação do Resposta para Tudo e ele se aprofunda mais nas questões das origens, quem somos galaticamente, e também abrindo outras frentes para a gente entender a multidimensionalidade do nosso universo local e da grande criação dos superuniversos e tudo que há próximos ao nosso planeta. O livro Os Segredos do Despertar, ele é um pouco mais profundo para quem já está acompanhando o meu trabalho já há um tempo e ele abre uma conexão que é a verdadeira conexão conosco mesmo, mostrando o caminho interno, fazendo com que a gente conecte com toda a nossa multidimensionalidade, de fractais de alma até a fonte que tudo é. O curso Despertar Galáctico 1 é o primeiro da série Despertar Galáctico. Ele tem a intenção de dar um passo para trás, para desmistificar e derrubar um pouco dos dogmas que a gente vem aprendendo e que vem inserindo na nossa mente desde que nascemos, ou antes. O curso DG1+ Upgrade é a continuação do DG1. Ele dá um enfoque no planeta Terra. O que é o planeta, como funciona esse tal governo oculto, suas artimanhas, suas táticas e também em todas as dimensões terrestres. Para onde vamos após a morte? O que acontece? O que esperar? O curso Despertar Galáctico 2 se aprofunda na nossa origem. Ele volta os nossos olhos para quem somos. Então falamos da nossa origem universal e falamos também do impacto da nossa ancestralidade, a nossa origem física, incluindo também a discussão sobre como os seres humanos foram criados. O curso Despertar Galáctico 3 é dividido em 2. A primeira parte é exclusivamente online e a gente vai se aprofundar um pouco mais na consciência da fonte fractalizada, ou seja, esse caminho interno de entendimento de que somos a fonte e a implicação de tudo isso.
A segunda parte do DG3, exclusivamente presencial, a gente toca em alguns assuntos muito polêmicos, como os bastidores da história da humanidade, como os detalhes da Segunda Guerra Mundial e também de guerra multidimensional temporal. E no final do curso, a gente acaba debatendo como que nós, agora, com todo esse conhecimento, podemos mudar não só a nossa vida, como o futuro da humanidade. Gente, tudo isso, todos os esforços da educação consciencial é só o começo. Tem muito mais vindo por aí. Nós precisamos e devemos atingir mais pessoas, começando com o nosso caminho interno e expandindo para quem está próximo a gente, para um dia a gente conseguir levar a maior quantidade de informação, com a maior complexidade possível, para o maior número de pessoas no planeta Terra. Vem com a gente.